Boa tarde, a senhora. Boa tarde ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez, entrando no ar, ao vivo, nessa quarta-feira, véspera de Natal. Eu até brincava com o nosso convidado aqui, que hoje temos poucos programas ao vivo aqui na TV, por ser véspera de Natal, mas meu compromisso com a senhora e com o senhor é sempre às quintas-feiras. Aliás, eu falei que era quarta-feira, hoje é quinta-feira, me perdoem. Eu queria agradecer a paciência, a gentileza e a audiência que a senhora e o senhor nos concedem toda semana. Quero pedir desculpas por estar 15 minutos atrasados, mas é que o trânsito hoje nos reteve um pouco, mas o programa era para começar às 2h30, estamos começando 15 para as 3, mas vai dar tudo certo. Eu tenho hoje um convidado especial, tenho certeza que a senhora e o senhor vão gostar muito, porque nós vamos deixar claro esse imbróglio com relação à eleição que Petrópolis vem vivendo, né? Toma posse, não toma posse, é diplomado, não é diplomado, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E nós vamos deixar isso bem claro para a senhora e para o senhor. Quero também mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, agradecer a audiência que estamos tendo nessas duas praças. Muito obrigado, mas obrigado mesmo de coração. E eu quero já iniciar o nosso programa apresentando a senhora e o senhor, o nosso convidado de hoje, mas eu farei isso daqui a 2 minutos. Fiquem conosco, serão só 2 minutos e já voltamos. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, retornamos e o convidado que eu trouxe hoje ao programa para a senhora e para o senhor, já um presente de Natal para nós resolvermos esse imbróglio e deixar claro à população exatamente o que está acontecendo, é o Dr. Lauro Barreto, autor da ação que não permitiu ao prefeito a diplomação e não vai permitir a posse agora no dia 1º de janeiro. Doutor Lauro, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fico imensamente honrado com a sua presença aqui. Doutor Lauro, primeiramente, antes de iniciarmos as questões, que temos várias questões para colocar hoje no nosso programa, mas antes de iniciarmos as questões, eu queria, por favor, que você se apresentasse à população, para aquelas pessoas que não lhe conhecem ainda, e principalmente, já que aqui em Petrópolis o senhor é muito conhecido, mas principalmente também para os nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Fique à vontade. Eu sou advogado eleitoralista já há alguns anos, tenho alguns livros publicados sobre essa matéria. É uma matéria que me agrada muito, que eu estudo muito. Principalmente isso, eu sou advogado, certo? Eu vou fazer uma pequena correção. Eu não sou o autor da ação. Certo? O autor da ação é o professor Paulo Pires, que foi vereador,
Eu sou advogado, eu e um colega, o doutor Felipe César, de um lado. E de outro lado, o Ministério Público, que também entrou com uma ação de impugnação ao registro da candidatura do Bom Tempo. E o que aconteceu foi vamos dizer assim, uma conjunção, né, de questões, né, tanto o Ministério Público como a nossa ação, a nossa chama-se notícia de inelegibilidade, que está prevista na legislação eleitoral. Qualquer eleitor pode, num prazo curto, quando alguém se apresenta como candidato, pode apresentar uma notícia de inelegibilidade, apontar à Justiça Eleitoral por que razão ou por que razões aquela pessoa não possa ter o seu registro deferido. Então, eu não sou o autor, eu sou, junto com o Felipe César, advogado do professor Paulo Pires, e, paralelamente, o Ministério Público também entrou com uma ação. Eu hoje li um artigo na Tribuna de Petrópolis de uma jornalista, uma colega sua, muito minha amiga, que eu não vejo há muito tempo, Marilda Varejão, sobre a falta que o Paulo Ratz faz. A falta que faz em Petrópolis um líder político de peso, de expressão e de posições firmes e que seja realmente preocupado com a cidade. O Rubens Bom Tempo, ele tem uma densidade eleitoral que até, de certa maneira, pode se assemelhar à do Paulo Ratz, pela quantidade de eleições que ele ganhou, pela votação expressiva que ele sempre tem. A gente não pode negar que ele é um campeão de votos. Mas quando você coloca, e aí você me desculpe eu falar isso, eu sei das suas vinculações pessoais com o Bom Tempo, quando você coloca a personalidade política, o posicionamento político, você não pode comparar o Rubens Bom Tempo com ninguém. Não existe uma pessoa que tenha causado mais mal à cidade de Petrópolis do que o Rubens Bom Tempo. Porque sabendo que não podia ser candidato, ele sempre soube disso. Ele se aventurou e levou a cidade a uma situação completamente esdrúxula. Uma situação que vai custar uma fortuna para os cofres públicos, que vai criar um esforço coletivo de você ter que voltar à urna, e certamente 2 vezes, porque essa eleição, a renovação dessa eleição dificilmente vai ser resolvida no primeiro turno. Então o eleitor vai ter que se mobilizar mais uma vez, em 2 votações, os mesários, os juízes eleitorais, a fiscalização eleitoral. Isso tudo tem um custo, isso tudo tem um desgaste muito grande. E, principalmente, nós vamos ficar, no mínimo, uns 5 meses governados por quem nós não queríamos que fosse o prefeito. Ninguém votou em nenhum dos vereadores para ser prefeito. Não é verdade? Você votou em vereador para ser vereador. Essa eleição, na realidade, foi uma eleição do não voto. O grande vitorioso dessa eleição foi o não voto. Nós temos um eleitorado de 240.152 eleitores inscritos aqui em Petrópolis. 71.799 abstenções. 16.577 votos nulos. 8.962 votos em branco. Então, somando esse não voto, deu 97.338 não votos.
que corresponde a 40,53%. É um absurdo. É um recado que o eleitor deixou nas urnas. Não quero votar. Por que não quer votar? Não quer votar porque não acredita mais, não quer votar porque vê, entra governo, sai governo, as coisas continuam do mesmo jeito. Não quer votar também nessa eleição por causa da pandemia, muita gente evitou a aglomeração. Mas foi o voto, o ministro Barroso, presidente do TSE, porque isso não aconteceu só em Petrópolis, aconteceu no Brasil inteiro, o ministro Barroso disse que o povo fez a opção pelo voto facultativo. Porque quando você chega numa cidade, 40,53% não vota, é porque o que você quer é o voto facultativo. Vota quem quer, quem não quer não vota. E é um sinal de descontentamento, de descrédito, de não acreditar, e não pode mesmo acreditar. Não pode acreditar. Nada funciona direito. Nada funciona. Lauro, doutor Lauro, se você Lauro, por favor. Se você me permite lhe interromper, note o seguinte. Eu não vejo nesse número de quase 100 mil eleitores que deixaram de votar, votaram nulo ou votaram em branco, uma tragédia muito grande, e explico por quê. Isso é minha opinião. Eu não estou dizendo que é tragédia, não explico por quê. Na eleição passada, nós tivemos um número de 33%, ou seja, subimos 7%, talvez muito por conta da pandemia, mas esse descontentamento não é de hoje, não é de agora, não é dessa eleição. Se agravou. Ficou 7%. Ficou um pouquinho mais grave. Mas olha só, eu noto que isso é uma crescente, porque também na eleição anterior os números também não foram nada favoráveis nesse sentido. Não vem sendo. Exatamente. Isso é uma sinalização do eleitor. O eleitor está cada vez mais descrente. E vai ficar tremendamente descrente a partir do dia 1º de janeiro. Por quê? Se você somar os votos do Bom Tempo no primeiro turno, os votos do Bernardo Rossi no primeiro turno e os votos do Leandro no primeiro turno, dá 86 mil votos, 735. Então, somando os três, dá 10 mil votos a menos do que o não voto. Aí, o que nós temos? Nós temos 15 vereadores que vão se reunir e vão eleger um presidente da Câmara que vai ser o prefeito. Nós temos, dentre esses 15 vereadores, você tem, num extremo, o vereador Yuri Moura, que foi o mais votado, com 3.742 votos. E o menos votado, o doutor Mauro Peralta, meu amigo pessoal, que eu admiro muito, com 1.169 votos. Vamos arredondar o Yuri para 4.000 votos e o doutor Mauro Peralta para 2.000 votos. Então, nós vamos ser governados pelo menos 5 meses por uma faixa que vai de 4.000 a 2.000 votos. É a votação que o nosso prefeito, o nosso futuro prefeito vai ter. E uma votação para vereador. Vamos imaginar que quem votou nos vereadores fique satisfeito com a eleição do seu vereador como prefeito. Ficou satisfeito. Então nós temos no máximo 4.000 satisfeitos, porque o Yuri ganhou a presidência da Câmara e virou prefeito. Ou no mínimo 2.000 satisfeitos, os eleitores do Peralta. Agora a cidade tem 240 mil eleitores. Então o descontentamento vai ser geral. De quem é a culpa disso? Quem inventou isso? E curiosamente tem um detalhe aí. Dos nomes que estão postados hoje para uma possível presidência da Câmara que assumiria a prefeitura, nós não vislumbramos, ou pelo menos até o presente momento, um nome que você diga, olha, esse tem condições efetivas de ser um ótimo prefeito. Carece a esses nomes hoje postados uma densidade política maior e até uma experiência. Note que hoje o nome mais falado para presidente da Câmara e para assumir a prefeitura é um vereador que era suplente, que assumiu
como titular na vaga deixada por um ex-vereador e se tornou presidente da Câmara também porque não havia outros nomes para disputar com ele. E o prefeito não tinha outra opção. Então, curiosamente, nós estamos e vamos vivenciar a partir de 1º de janeiro uma situação bastante difícil para a cidade, até porque, quando o doutor Lauro fala que teremos... fala que tem uns 5 meses pela frente, eu digo que pode até ter mais. Pode. Por exemplo, se o Bom Tempo recorrer, ele não tem muitos recursos. Ele teria agora um agravo em cima da decisão que não concedeu a liminar na rescisória. Certo. Perfeito? Tá. Não. A rescisória ele pediu uma já liminar. acabou. Não, ele pediu uma liminar. Não, mas a rescisória já acabou. Peraí. Ele pediu uma liminar, né? Para que fosse reapreciado, né? Certo. Essa ação rescisória. Não, na ação rescisória, se me desculpe eu fazer... Na ação rescisória, o que ele está pedindo é uma liminar para suspender os efeitos da condenação que ele tem transitado em julgado, que o suspende os seus direitos políticos por 8 anos. Exatamente o que eu falei. Se ele conseguir, veja bem, se ele conseguir essa liminar, não muda nada para essa eleição de prefeito. Nada. Sim. Porque o último dia para você alterar as condições de inelegibilidade ou ausência de condições de elegibilidade é o dia da diplomação. É o último dia para você virar isso. Então, a única coisa que ele tem é um agravo regimental no TSE. Também isso Só. em cima daquela ação de recurso especial. Do recurso especial, que não foi conhecido. Exatamente, que não foi admitido. Isso, não foi admitido. Né? Então, perfeitamente. Bom, mas isso é uma coisa lá para fevereiro. Ele pode entrar... Não, que a gente estava discutindo prazos da nova eleição. Isso é uma coisa lá para fevereiro, correto? Porque o tribunal vai ficar em recesso. Agora em recesso. Já está em recesso. Ele tem 3 dias para entrar com recurso, demora a julgar, e depois ele pode entrar com embargos. E acabou também. Aí, vamos lá. Então, transfere essa eleição meses e meses à frente. De 5 a 6 meses. Também então, não passa muito disso. Provavelmente eu digo o seguinte, vamos ter um substituto, ou um prefeito substituto, um prefeito tampão durante 6 meses. 6 meses. Que, na realidade, não vai agradar ninguém. Não vai agradar ninguém. Você colocou, e você estava se referindo ao vereador Ringo Ramos. Eu não tenho, assim, maior conhecimento com ele. Conversei 1 ou 2 vezes com ele. Inegavelmente, pegou uma Câmara desmoralizada, que vinha numa sequência de presidências tremendamente avacalhadas, não é isso? Que a gente não precisa repetir, né? Todo mundo já conhece. Deu uma freada, inegavelmente. Olha, eu sou uma pessoa muito atenta a isso. Eu acho que talvez eu seja campeão em ações contra os presidentes da Câmara daqui de Petrópolis. Na gestão dele não apareceu nada, eu pelo menos não vi. O Paulo Pires, meu direto amigo, meu cliente, né, que vive de lupa em cima dessas coisas, também não viu. Então parece que está indo bem. Daí a dizer que ele tem condições de fazer um bom governo, são outros 500. Ele realmente não tem experiência política. Na realidade, foi a primeira eleição que ele ganhou para vereador. Não foi uma eleição para prefeito. Então, você diz que os nomes que estão colocados, outro nome que está sendo colocado é o da vereadora Gilda Beatriz, que já foi campeã de votos na eleição passada, teve mais de 5 mil votos, tem uma atuação parlamentar respeitada, mas não tem experiência administrativa, não tem. Então, nós vamos ter aí 5, 6 meses, a cidade, num momento difícil, a pandemia voltou, a cidade está mais pobre, o desemprego é crescente. Não era a hora disso. E o seu Rubens Bom Tempo sabia disso.
Ele sabia perfeitamente que não podia ser candidato, tanto que ele entrou com uma ação rescisória, que ele pediu uma liminar. Eu preciso dessa liminar para poder ser candidato, porque eu estou com os meus direitos políticos suspensos. Então ele sabia perfeitamente. E mentiu descaradamente, porque ficava fazendo postagens e discursos dizendo que isso era tudo fake news, que era... Você conhece bem isso, você participou dessa campanha, você é amigo pessoal dele. Acredito até que se ele tivesse conseguido se eleger, você talvez até fosse fazer parte do governo dele. Mas você também tem que reconhecer que ele não é nenhum parvo, nenhum idiota, ele sabia perfeitamente. O outro que errou, e errou feio, foi o juiz, que registrou aqui em primeiro grau. Né? E depois ainda aparecem dois lá no TRE que também iam entrando no mesmo erro de não saber fazer a diferença entre inelegibilidade e condições de elegibilidade. E o Rubens Bom Tempo aproveitou isso e aproveitou que isso é uma matéria complexa, uma matéria difícil, que não é qualquer um que entende, para ludibriar, para enganar. Então, quando eu li esse artigo hoje sobre o Paulo Ratz, eu me lembrei, o Paulo Ratz é uma densidade eleitoral, assim, pau a pau com o do Bom Tempo, campeão de votos, quantidade de eleições que ganhou, mas com outro estofo moral, com um estofo de estadista, coisa que o Rubens Bom Tempo não tem. Você me desculpe. Eu Não, olha só. Não, você não tem que se desculpar, porque, olha aqui, esse programa aqui, ele tem a melhor coisa possível e que se possa fazer para esclarecer a população. Aqui não há censura. Ótimo. Aqui aqui o convidado fala o que quiser e o que bem entender. A gente não reprime, a gente não esconde nada, a gente joga aberto. Não corta do ar, não edita, o programa é ao vivo e tudo bem. Eu quero te dizer o seguinte, eu efetivamente participei da campanha do Rubens Bom Tempo, pessoa que eu admiro e muito, e tenho para mim que pela experiência do Rubens e pelas dificuldades que Petrópolis está enfrentando nesse momento e que vai enfrentar a partir de janeiro, com uma dívida de 1,3 bilhão, sabe? Nós precisávamos de uma pessoa na prefeitura com muita experiência para segurar as rédeas desse cavalo, porque é um cavalo desembestado. O ano que vem, as senhoras e os senhores vão ver isso. Desculpe, que experiência que ele tem? Opa, a experiência que eu conheço mandatos dele, campeão de condenações na justiça por improbidade administrativa. Mas era o que Petrópolis precisava, na minha opinião. Só um minutinho. Puxa. Peraí, Laura, desculpe te interromper, mas eu preciso pedir um breve intervalo comercial, porque nós já estamos passando do horário do comercial. Mas fiquem conosco, espero que as senhoras e os senhores estejam gostando. Fiquem conosco, serão só 2 minutos e já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor.
Muito bem, retornamos e estamos entrevistando o Dr. Lauro Barreto, um advogado especialista em direito eleitoral. Dr. Lauro, em homenagem aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, eu queria que o senhor comentasse também, por favor, um imbróglio que aconteceu em Paraíba do Sul. Eu não tenho os detalhes. Eu tenho um apanhado, assim, superficial das candidaturas a prefeito que foram brecadas pelo TRE, certo? O de Campos, o caso do Vladimir Garotinho, filho do Garotinho, Duque de Caxias, o Washington Reis, em Magé, o Cosolino, em Volta Redonda, o Neto, já foi prefeito outras vezes, em Paraíba do Sul, a Deise Onofre também foi impugnada pelo TRE. Em Cabo Frio, o Zezinho Bonifácio, em Santa Maria Madalena, o Clementino Conceição, em Carapebus, Cristiane Cordeiro e aqui em Petrópolis do Bom Tempo. Foram 10 casos. 10. Certo? O TSE e o Supremo derrubaram praticamente todas essas decisões. Todas essas. O do Cosolino foi derrubado no Supremo Tribunal Federal. O único, eu só tenho uma dúvida que parece que Carapebus ainda não acertou, não ganhou. Mas o único que foi mantida a decisão de indeferimento do TRE foi o caso de Petrópolis. Por quê? Porque é um caso sem saída. O Rubens não tem defesa. Não tem. Olha, se ele conseguir nomear 3, 4, 5 ministros do TSE, nem assim ele consegue ganhar. Porque o caso dele é irreversível. O caso dele não é de inelegibilidade. Os outros eram inelegibilidade. Quando é uma condenação por inelegibilidade, você sempre tem uma brecha para uma defesa. Por exemplo, essa interpretação de que você tem que ter o enriquecimento ilícito, junto com a improbidade administrativa e junto com a lesão ao patrimônio público. Esse ezinho que está na lei, e que essa interpretação tende a ser derrubada, obriga que exista uma prova de enriquecimento ilícito. Então, nisso aí, você já consegue safar muita inelegibilidade, porque a prova do enriquecimento ilícito é uma das coisas mais difíceis de se encontrar. Nesse caso específico do Bom Tempo, realmente não houve. Não houve. Por que o Rubens Bom Tempo foi condenado? Ele foi condenado porque ele não repassava as contribuições dos funcionários municipais para o INPAS. Ele atrasava o repasse, ou não repassava, e isso acarretava um prejuízo para o município, porque tinha multas. E isso é considerado improbidade administrativa. E isso é considerado danoso ao município. E é. Mas não tem enriquecimento ilícito. Não tem. Mas isso é quando você discute inelegibilidade. Aí você tem 1000 saídas. O sujeito foi condenado porque as contas dele, 300 mil reais. Bom, mas 300 mil reais não muda o resultado de uma eleição. Então aprova o sujeito. Aí você consegue se safar. Isso quando você está tratando de inelegibilidade. Então, dos 10 casos que o TRE brecou a candidatura, proibiu a candidatura, o do Bom Tempo foi o único que o TSE manteve. Por quê? Porque não é isso. Ninguém está discutindo inelegibilidade. Está se discutindo falta de condições de elegibilidade, que é uma matéria constitucional. E é exatamente por isso que ele não foi Por que ele não foi no Supremo? Na ação rescisória, tinha dia que ele entrava com 3, 4 petições no processo. Por que ele não foi ao Supremo? Por que não entrou com a cautelar no Supremo? Porque ele sabia perfeitamente que não tinha como ganhar.
Porque ele sim é que afronta a Constituição, porque a Constituição apresenta, está lá no artigo 14 da Constituição, os requisitos para você ser candidato, que chamam-se as condições de elegibilidade. Você ser brasileiro, ou brasileiro naturalizado, dependendo do cargo, a idade, para vereador é 18 anos, deputado 22, presidente da República 35. Se você tiver 30 anos, você não pode ser candidato a presidente da República, porque lhe faltam condições de elegibilidade. Uma outra condição de elegibilidade é você estar inscrito num partido político. Você é inscrito num partido político, eu sou inscrito num partido político. Tem muita gente que não é. Quem não é, não pode ser candidato. Porque você tem que ter 6 meses de filiação partidária. A outra coisa é você ser candidato no domicílio onde você é eleitor. Eu gosto muito de Alto Paraguai. Foi uma das cidades onde eu vivi os melhores momentos da minha vida, onde eu conheci minha mulher. Adoro Alto Paraguai. Mas eu não posso ser candidato a prefeito de Alto Paraguai porque eu não voto em Alto Paraguai, eu voto em Petrópolis. E um outro pressuposto constitucional é a plenitude dos direitos políticos, que do Rubens Bom Tempo foi cassado, foi suspenso por 8 anos, numa sentença transitada em julgado. Então isso não é uma questão furreca de inelegibilidade que você consegue uma liminar aqui. Não é. Isso é uma matéria constitucional gravíssima. O Supremo Tribunal Federal jamais consentiria um negócio desse. O TSE jamais vai conceder um negócio desse. Porque não tem cabimento, não tem nenhuma justificativa você afrontar a Constituição, está lá escrito. Ele foi condenado até a defesa dele foi relapsa, não recorreu. Ele foi condenado em primeira instância e não recorreu. Numa declaração que ele deu logo depois das eleições, ele disse que o advogado dele ficou doente. Para mim isso é conversa fiada. Você é advogado, eu sou advogado, você sabe perfeitamente que a gente pode ficar doente, você já no exercício da profissão já deve ter acontecido ter ficado doente, coisa só você pede um colega, subestabelece para alguém, avisa aos seus clientes que, olha, eu estou doente, não posso atuar, procura um outro advogado. Não é assim que se faz? Então o cara não recorreu, eu acho que eles comeram mosca. E aí depois tentaram um monte de artifícios, mas sabendo de antemão que não podia. Enganou todo mundo. Enganou os companheiros de partido, enganou o Mustrange, enganou o vice dele, com a conversa fiada de que ia conseguir, e bombardeando na internet que era fake news. O que eu lamento nisso é que o Bernardo Rossi, eu não tenho relações pessoais com o Bernardo Rossi, votei nele no segundo turno porque ele era o único candidato, o outro eu sabia que não era candidato. Eu acho que faltou pulso ao Bernardo Rossi para dizer, ei, alto lá, esse cara está mentindo, esse cara não pode ser candidato. Eu acho que ele não teve disposição de enfrentar isso. Nem ele, nem os outros candidatos. Engoliram a conversa fiada, a mentira. Né? E o Bom Tempo, inegavelmente, ele é um campeão de votos, conseguiu uma votação que o elegeria, se ele pudesse ser candidato. Mas, na realidade, nem cidadão ele é, porque ele não pode nem ter título de eleitor. Aliás, nós já temos aí, está na beira, na hora de julgar, uma ação para caçar o título de eleitor dele, que é uma vergonha isso. Uma pessoa que foi candidato, você tem que entrar com uma ação judicial para caçar o título de eleitor dele, porque ele não teve a dignidade de ir lá devolver a justiça. Ó, toma aqui, ó, toma o meu título aí porque suspenderam os meus direitos políticos. Que é o que tem que se fazer. E ele enganou a cidade. Eu acho que a situação vai ficar tão grave e daqui para frente a tendência é piorar. Porque quando você tem um governo eleito pela maioria, já não é no Brastemp, não é verdade?
Aí você vai. E você vai ter o próximo prefeito, no máximo, teve 4.000 votos para vereador, se for o Yuri Moura, que foi o mais votado. Ou, no máximo, 2.000, que foi o Dr. Mauro Peralta, que foi o menos votado. Então, o índice de descontentamento vai ser enorme. Eu não tenho bola de cristal, eu não sou adivinho, mas eu faço uma aposta. Que quando chegar março, abril, a cidade já vai estar com saudade do Bernardo Rossi. Que não foi lá um grande governo. A gente sabe que não foi. Mas vai estar com saudade. Porque pelo menos está funcionando. Algumas coisas funcionam até bem, muito bem. Outras, mais ou menos. Outras são uma calamidade. A saúde, quando teve nas mãos do Silmar Forte, uma calamidade. Alugou um prédio que ficou 2 anos fechado. Era um prédio da UPA, ficou 2 anos fechado. Ele devia receber o título inquilino do ano. Pagar um aluguel para ficar fechado. Nunca vi um negócio desse. Então, várias coisas não funcionaram bem. Mas também a gente não pode negar que no combate ao Covid, o governo municipal se saiu muito bem, está saindo. Não pode negar que a Condep funciona bem. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas funciona. Tem setores da prefeitura que estão funcionando. E vai ser uma ruptura, porque você vai ter. Quanto tempo vai demorar? O presidente, ninguém sabe quem vai ser o presidente, vai ser de primeiro que vai eleger. Aí chegou lá, e a eleição de presidência da Câmara sempre é decidida na hora. Não existe esse negócio de estar decidido, não existe. Tem um monte de... Ontem eu estava conversando com o Jorginho Banerjee, né? E hoje estava conversando com o Roberto Naval. Todos dois estiveram à beira de ser presidente da Câmara e perderam a eleição no dia e na hora. Então, o próprio próximo prefeito só vai saber na hora ali que votar. E como é que você vai montar um governo? Como é que você vai fazer uma transição? Olha, não vai ter transição, obviamente. Não tem como. Não. Mas, por outro lado, eu me lembro, e isso é uma experiência de governos anteriores, que os primeiros 100 dias de governo é para o governo conhecer, se familiarizar com a função de prefeito. Note o seguinte: 100 dias são 3 meses. São 6 meses. Quando ele estiver aprendendo, está na hora de sair. Exatamente. Isso é um problemão muito sério. Porque, 3 meses para aprender a função do prefeito, para aprender onde é que é a cadeira, onde é que fica o elevador, qual o botão que ele aperta para acender a luz, é complicado. Mas eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Espero que as senhoras e os senhores estejam gostando. Serão só 2 minutos, já voltamos. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique.
Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem. Novamente, vamos continuar o programa. Estamos entrevistando o Dr. Lauro Barreto, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Lauro, o senhor estava falando que o governo Bernardo Rossi tem alguns pontos positivos e citou a saúde e o combate à pandemia como um dos pontos positivos do governo. Eu não tenho essa mesma ótica, essa mesma visão. Muita coisa foi feita de forma desnecessária, tá? Como, por exemplo, as barreiras sanitárias que nunca funcionaram a contento, né? E a falta de insumos nos hospitais públicos e nas UPAs, principalmente remédios e exames marcados para 6, 8 meses, 1 ano. Então, uma senhora precisa de uma chapa do seio, chama-se mamografia, e leva de 6 meses, 8 meses, 1 ano para conseguir isso. O câncer nesse ínterim avançando. Eu não vi no governo nenhuma realização que se pudesse dizer, olha, nesses 4 meses, ao menos isso, Bernardo fez um governo elogiável. Não, eu não vi. Eu discordo. Em nenhum aspecto. Não, tudo bem, isso é normal. Tá? Me assusta até a continuidade desse governo. Bom, mas enfim, tá? Eu queria falar de um outro assunto que também foi muito badalado, que é as contas de 2016 e o julgamento delas na Câmara, que aparentemente é uma outra questão também de muita relevância. E eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos telespectadores. Eu conheço esse assunto bem, até porque eu também tenho uma ação para obrigar a Câmara a votar. O que aconteceu? O Rubens Bom Tempo sempre deu uma sorte na justiça, uma sorte sem tamanho. Quando a Câmara, o presidente era o Rony Medeiros, marcou a votação, ele entra com mandado de segurança, alegando que tinha uns embargos de declaração no Tribunal de Contas que ainda não tinha sido julgado. O juiz da 4ª Vara Civil, titular, Dr. Jorge Martins, concede a liminar, mas concede uma liminar tremendamente capenga, porque ele não disse até quando e em que condições valia essa liminar. Ele tinha que estabelecer, essa liminar vale até o momento em que os embargos forem julgados. E ele nunca colocou isso claramente na sentença. Um juiz experiente. Então, essas coisas sempre beneficiaram o Bom Tempo. Aí demorou o tribunal julgar. E aí o Bom Tempo inventou, além dos embargos, tinha uma auditoria. Foi feita a auditoria e o Tribunal de Contas declarou que não tinha mais como mudar o resultado do parecer prévio contrário. Que isso não ia ser mudado, que não tinha embargos de declaração, não tinha averiguações, eu vou lembrar o nome certo, que pudesse mudar. Ora, então era para essa liminar cair. E ficou lá, tal. A Câmara fez um jogo político. Esse julgamento é um julgamento político. Até porque ali na Câmara não tem ninguém em condições de analisar uma prestação de contas e falar se está certo ou se está errada. Não tem. Não tem mesmo. Fez um jogo político para não votar. Nesse meio tempo, o Rony Medeiros foi afastado, veio o Ringo Ramos. E o processo ficou lá. Acabou que chegou em condições de julgamento.
O vereador Dudu, o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, acho que é esse o nome, manda citar o Bom Tempo, para o Bom Tempo apresentar a defesa para ser colocado em votação. É impraticável o Bom Tempo derrubar o parecer do Tribunal de Contas. Porque para derrubar esse parecer, ele precisa de 10 dos 15 votos. Ele não consegue 10 votos. Então, quando botar isso para votar, vai ser reprovado. Vai ser mantido o parecer do Tribunal de Contas. Ele entrou com um novo mandado de segurança. Pedindo para não votar. O juiz deu um prazo para a Câmara se pronunciar e eu acho que está ainda correndo o prazo, mas já está entrando. Não dá mais tempo, porque termina esse mandato, vem a nova Câmara. Agora, é uma vergonha não ser votado. E as artimanhas que o Bom Tempo cria para não deixar julgar é porque ele sabe que vai perder. Aí cria-se um outro empecilho para ele, mas aí é de inelegibilidade. Inelegibilidade por ter as contas rejeitadas por improbidade administrativa. Então você falou aí do Bom Tempo. O Bom Tempo é campeão de processos e de condenações. Isso ele é. Mas, Lauro, peraí, quando você coloca assim, campeão de processos e condenação, você já está carimbando nele um estigma. E eu digo por quê. Note que Bernardo Rossi, em 4 anos de governo, tem 92 processos. Bom Tempo, em 16 anos, tem 140 processos. Então, eu quero dizer o seguinte. O que acontece? O prefeito, ele é uma figura que recebe muitas ações contra si. E olha, é ação obrigando a comprar remédio, obrigando a internar em UTI. Isso é outra coisa. Eu sou um ator de processo. Em processos de improbidade administrativa. Ele tem um processo do Bradesco que a prefeitura teria recebido 5 milhões do Bradesco para entregar as contas do funcionalismo municipal ao Bradesco, e esses 5 milhões nunca apareceram. Nunca apareceram. Para onde foi? Ninguém sabe. O Bom Tempo responde no Tribunal de Contas por ter comprado banquinho de praça superfaturado. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho procuração do Bernardo Rossi. Eu não tenho procuração. Eu sou advogado em ações contra ele. Não, mas olha só. Se a gente for entrar, mas se a gente for entrar e esmiuçar isso, tem um quiosque na praça que custou R$327 mil, um palquinho de madeira compensada no governo Bernardo. Sem falar em outras coisas. Por que não entraram? Não, eu quero dizer o seguinte. Alguém entrou com ação? Não, tentaram fazer uma CPI do Natal Imperial e o Bernardo ganhou na justiça impedindo que essa CPI fosse realizada. Eu não estou aqui, eu quero deixar claro para a senhora e para o senhor, para defender ninguém. É apenas uma questão de justiça. Eu também não estou aqui para defender Bernardo Rossi, eu digo que por uma questão de justiça, eu sou obrigado a falar essas coisas também. Tá? Vamos deixar bem claro. Não sou advogado nem de um, nem de outro. Nunca advoguei nem para um, nem para outro. Eu sou advogado contra os dois. Eu tenho ação contra os dois. Eu gosto de deixar essas coisas bem claras. Então eu me sinto muito à vontade nisso. Doutor Lauro, novamente eu preciso, porque eu estou olhando o relógio ali, senão a gente vai atropelar os nossos horários aqui. Eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, prometo que já voltamos, e será o último intervalo comercial até o final do programa. Fiquem conosco, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916.
Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Doutor, retornamos e estamos entrevistando o Dr. Lauro Barreto, especialista em direito eleitoral. Dr. Lauro, eu queria, porque nosso tempo está quase se esgotando, eu ainda tenho que dar um espaço para suas despedidas, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os livros que o senhor escreveu dentro da área de direito eleitoral e sobre esse novo livro que o senhor está escrevendo a respeito dessa eleição de 2020 aqui em Petrópolis. Então, por favor. Já comecei a escrever um livrinho sobre essas eleições, porque essas eleições são eleições tremendamente peculiares, né? Nunca aconteceu o que aconteceu nessa eleição. Ao mesmo tempo que tem coisas, por exemplo, o fato de você ter ido votar durante uma pandemia não é a primeira vez. Nós tivemos uma eleição em 1918 e uma eleição em 1919 em plena gripe espanhola. Mas não tinha tanta importância assim, porque Petrópolis na época tinha menos de 4 mil eleitores. Então não tinha risco de contaminação, de contágio, nada disso. Não é a primeira eleição em que o mais votado não assume. Porque a regra eleitoral antiga, mais antiga, previa a sublegenda. E nós tivemos uma eleição que o Luiz Carlos Soares, deputado, né, Luiz Carlos Soares, foi o mais votado individualmente, mas perdeu na soma de legenda e a prefeitura foi exercida pelo Jamil Sabrá. Então não é a primeira vez que o mais votado não chega. E que também parece que também não terminou o mandato, né? Quem? Jamil Sabrá. Não, ele terminou. Terminou? Não, ele teve um período. Um problema aí. Ele teve um período, foi cassado pela Câmara, mas depois Isso, ganhou. Exato. Assumiu o Bianor uns meses e ele. Depois assumiu, retornou. Né? Hoje até o filho do Luiz Carlos Soares, de quem eu era muito amigo, Marcelo Soares, faz parte do governo do Bernardo. E está fazendo um trabalho excelente, principalmente lá na posse, um parque industrial que estão montando lá na posse. Também não é uma eleição, é a primeira eleição que os partidos que não atingiram o quociente eleitoral puderam participar das sobras. É a primeira vez que acontece isso. É a primeira vez que não tem coligação partidária. Daí a quantidade enorme de candidatos. Tivemos 13 candidatos. Uma outra eleição assim só de 1982. Foram 10. A que o Paulo Ratti ganhou com o Matheus Soares de vice, eram 10 candidatos. Agora, 13. Então, é um livrinho, eu estou gostando de estar escrevendo isso. Quero ver se fica pronto lá para... Eu quero que fique pronto antes da outra eleição, porque eu não quero me meter com a outra eleição, eu quero me meter com ela. A outra eleição é um assunto para ser debatido depois que elegerem a mesa aí da Câmara, né? Doutor Lauro,
Eu vou lhe conceder agora 2 minutos para suas considerações finais, para suas despedidas. Fique à vontade. Mas olha, peço que o senhor apresse, porque o relógio ali é mortal para a gente. Eu vou então me convidar para voltar ao seu programa para tratar de um assunto que eu tomei conhecimento há poucos dias, da existência aqui em Petrópolis de um caminhão do Corpo de Bombeiros, fabricado na Inglaterra em 1924. É um caminhão histórico, é o único do Brasil, e esse caminhão foi doado pela Prefeitura, para o Corpo de Bombeiros, sob o compromisso do Corpo de Bombeiros reformar, fazer a manutenção e expor. E esse caminhão está abandonado, se deteriorando lá no pátio do Corpo de Bombeiros. Então, além de ser um desrespeito a um patrimônio histórico, é um desrespeito com a memória da cidade. E é uma raridade. Um amigo meu, Morelli, que você conhece, né, ele coleciona veículos, né, antigos, veículos militares, ele avalia esse caminhão do Corpo de Bombeiros em torno aí de R$1 milhão. E isso está se perdendo por desleixo. Desleixo do Corpo de Bombeiros e desleixo da administração municipal também, que não está averiguando. Eu já entrei com um pedido de informações na Câmara e um pedido de informações na Prefeitura para saber quem é que está averiguando se estão cumprindo as condições da doação desse veículo. Então eu gostaria de voltar aqui para falar sobre isso. Já está convidado. Obrigado. Já está convidado para uma próxima oportunidade. Eu quero dizer que esse desleixo com esse caminhão realmente é lamentável, porque é um patrimônio público da cidade. Mas no governo Bernardo Rossi nós tivemos vários desleixos. O painel da Djanira, que é um crime que até hoje não foi restaurado. Já vem há muito tempo também. Já vem, exatamente. O desleixo com o 14 bis, que agora foi recolocado, mas caiu e tal. Né? E foi a ventania. E o desleixo com o Palácio de Cristal, estava colado com fita adesiva. E o desleixo com o Palácio de Cristal, que continua tudo esburacado. Então, desleixo é um carimbo desse governo durante 4 anos. Olha, entre desleixo e corrupção, eu vou ser sincero com você, eu prefiro desleixo. Bom, mas vamos lá. Eu quero agradecer à senhora e ao senhor a paciência e a gentileza que teve nessa hora para conosco. Espero que o nosso programa tenha sido do agrado da senhora e do senhor. Eu quero, e mais importante de tudo, é desejar à senhora e ao senhor um Feliz Natal. Mas um Feliz Natal com muitas alegrias, independente dessa situação de pandemia e quarentena que estamos vivendo esse ano. Eu quero desejar não só um Feliz Natal, mas principalmente muita saúde à senhora e ao senhor. Quero dizer que semana que vem, na próxima quinta-feira, dia 31 de dezembro, vamos fazer aqui ao vivo novamente o último programa do ano. Podem contar com isso. E quero desejar à senhora e ao senhor uma boa semana, até a quinta-feira que vem. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Amém. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Cláudia
Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Vida breve, vida que segue, apesar de tudo, ainda estamos aí. Olá, Sandra.